bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, quinta-feira, dia 8 de fevereiro, e eu começo lembrando que ontem os mercados tiveram um dia de grande volatilidade, alternaram muito comportamento positivo e negativo. Aliás, como vínhamos antecipando já há alguns dias, mas no final tivemos um aumento da pressão vendedora. A B3, a nossa Bovespa, encerrou com queda de 1,34%, o índice em 82.766 pontos. Na máxima do dia chegou a bater 84.409 pontos. O Dow Jones terminou com leve queda de 0,08% e Nasdaq com queda de 0,90%. E isso apesar de boas notícias no fronte externo. Aqui nem tanto, a Previdência continua complicada e isso tem motivado muitas declarações e muitos ruídos. Hoje, mercados na Ásia encerraram com comportamento de alta, a Bolsa de Tóquio com uma alta de 1,13%, Europa ainda mostrando queda nesse início de manhã e futuros dos mercados americanos com comportamento positivo. Por aqui o dia pode ser de recuperação, mas a preparação para o carnaval inibe um pouco, já que vamos ficar fechados até metade do dia da quarta-feira de cinza e só tem ainda a quinta e a sexta-feira para ajustar posições. Durante a madrugada, no Japão, o presidente do Banco Central japonês, do BOJ, Kuroda, disse que vai manter o poderoso relaxamento até que a inflação comece a se aproximar da meta de 2%. E disse que ainda é cedo para discutir terminar com relaxamento monetário. Na China, tivemos a divulgação de importações crescendo anualizadas no mês de janeiro 36,9%, basicamente concentrada na importação de petróleo, minério de ferro e cobre, e exportações também crescendo 11,1%. Resultado disso, um superávit em dólares de 20,3 bilhões, quando o esperado era que tivesse 45 bilhões de dólares. E na Alemanha, o saldo da balança comercial do mês de dezembro mostrou um superávit de 21,4 bilhões de euros, mas também mostrando recorde de importação e também de exportações. Donald Trump falou sobre o acordo com relação ao orçamento nos próximos 2 anos feitos por líderes no Senado, como sendo importante principalmente para financiamento das Forças Armadas Americanas, mas deve haver algum problema para aprovação disso na Câmara. As decisões na Câmara são sempre muito duras. E dirigentes do Fed falaram ontem, eu destaco Williams e Kaplan, falando muito sobre a expansão dos juros, que deve continuar nos próximos tempos, mas ainda com alta gradual, assim como a inflação subindo e em direção à meta de 2 pontos percentuais. Por aqui, agora há pouquinho, a Fundação Getúlio Vargas divulgou a primeira prévia do IGPM do mês de fevereiro, uma alta de 0,16% contra a alta na primeira prévia de janeiro de 0,75%, e isso redunda numa inflação medida pelo IGPM de 0,91% nesse ano de 2018 e em 12 meses ainda mostrando deflação de 0,34%. O Copom, como vocês sabem, ontem reduziu a taxa de juros Selic, como esperado, exatamente esperado, 0,25%, taxa Selic em 6,75%, mas sinalizou de forma até bastante clara que pode parar por aí. E há previsão de que pare pelo resto do ano, inclusive. E com relação à Previdência, a votação continua marcada como data tentativa no próximo dia 20 de fevereiro, mas as discussões podem se prolongar e levar alguma votação só para o finalzinho do mês. Na agenda do dia, o Banco Central inglês divulga hoje sua decisão sobre política monetária, não deve ter nenhuma grande mudança. Daqui a pouquinho o IBGE divulga o IPCA fechado do mês de janeiro, a inflação oficial. E nos Estados Unidos vamos ter os pedidos de auxílio-desemprego na semana anterior e novamente falas de dirigentes regionais do Fed. Expectativa para o dia, a Bovespa, a nossa B3, pode ter melhor comportamento na sessão de hoje, depende muito de fluxo de recursos.
e juros de curto prazo, em função da decisão tal de parar com a queda da Selic, pode ter alguma elevação. Já o dólar pode se mostrar um pouco mais forte na sessão de hoje. Falando de mercados, Bolsa de Londres agora há pouco encolhia a queda, uma queda agora de 0,46%, Bolsa de Paris em queda de 0,51% e Frankfurt com queda de 0,95%, aprofundando um pouquinho, já que Angela Merkel cedeu bastante para o Partido Social Democrata e isso deixa o governo um pouco fraco. Petróleo WTI negociado em Nova York a $61,62, uma queda de 0,28%. O euro negociado a 1,22,3 do dólar em queda, portanto, notos americanos, títulos de 10 anos, taxa de juros de 2,84% e futuros do mercado americano trabalhando com alta no Dow Jones de 0,21%, Nasdaq com alta de 0,34%. Eram essas as principais considerações. Um bom dia a todos, bons negócios e até o nosso programa do final da tarde. Até lá então.